Olá! Hoje resolveremos algumas questões de língua portuguesa da prova do vestibulinho da ETEC de 2022. Se você é fora do estado de São Paulo, ETEC é a Escola Técnica Estadual Pública. Ela não é diretamente do governo do estado. Ela é gerenciada pela empresa, possamos dizer como empresa, a Fundação Centro Paula Souza. É uma escola que os adolescentes eles têm a oportunidade de cursarem o ensino médio juntamente com o ensino técnico, certo? Responderemos as questões do caderno de questões da prova que foi aplicada no segundo semestre de 2022, tá? Hoje resolveremos a 50% das questões de língua portuguesa, a primeira metade, e no próximo vídeo resolveremos o restante, a metade final das questões de língua portuguesa, ok? Elas estão misturadas, certo? Então, o que não for de língua portuguesa não será respondido, ok? Pergunta 2. O desemprego estrutural é aquele causado pela introdução de novas tecnologias no processo produtivo de uma empresa, a fim de reduzir custos. O desemprego conjuntural está vinculado às oscilações econômicas de um país. Se a economia está aquecida, as empresas contratam, diminuindo o desemprego. Se a economia não está indo bem, as empresas demitem parte de seus funcionários para equilibrar suas contas, aumentando o desemprego. Sobre os tipos de desemprego citados, podemos afirmar corretamente que, então, temos aqui um trecho de algum texto explicando os tipos de desemprego estrutural e conjuntural. Das alternativas aqui, precisamos encontrar aquela que está de acordo com o trecho que está no enunciado. A. O desemprego estrutural é passageiro, pois quando a economia de um determinado país começa a melhorar, os empregos retornam, as pessoas se reempregam. O desemprego estrutural, a gente vê aqui que ele é introduzido por conta das novas tecnologias, não é por conta da economia. B. O desemprego estrutural está ligado à adoção de novas máquinas e robôs nas empresas que os adotam para substituir o trabalho humano. Aqui a gente vê no trecho que é exatamente isso. Com a implementação de novas tecnologias, você reduz seu quadro de humanos porque há máquinas que fazem o mesmo trabalho e as máquinas você não precisa pagar no salário, certo? Então, nesse caso, o nosso gabarito aqui é a letra B. 3. Os agrônomos e os técnicos em agronomia podem trabalhar no acompanhamento do cultivo e da colheita de safras, a fim de aumentar a produtividade por meio da seleção de sementes, do emprego de fertilizantes e do combate a pragas. O controle biológico de pragas é uma técnica que cresce com bastante eficiência dentro do meio agrícola, visando diminuir a necessidade de utilização de agrotóxicos, a fim de evitar a contaminação do solo, da água e dos próprios seres humanos. Um exemplo do controle biológico é a utilização de joaninhas, insetos predadores que se alimentam de pulgões e cochonilhas, pragas presentes em algumas culturas de hortaliças e árvores frutíferas. Então, aqui a 3, nós temos um texto a respeito do trabalho na agronomia, e a pergunta quer saber sobre a técnica do controle biológico. A. Introdução de insetos prejudiciais à agricultura, uma vez que se alimentam de tecido vegetal. Se o controle biológico aqui no texto é uma prática para evitar pragas, por que você colocaria insetos que prejudicam a agricultura? B. Aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de organismos causadores das pragas presentes em culturas de hortaliças e de árvores frutíferas. Se o controle é biológico, a gente não vai usar produto químico, então não utiliza inseticidas. C. A utilização de sementes previamente selecionadas e no emprego de fertilizantes, a fim de expandir as plantações de soja e de outras lavouras. O texto, em nenhum momento, ele especifica a cultura. Então, em nenhum momento é citado a soja.
D. A utilização de inimigos naturais específicos, como predadores, a fim de combater os organismos causadores de danos às plantações. Aqui no final do texto, ele não diz que o controle biológico é a utilização de joaninhas, porque elas se alimentam de insetos que são pragas às hortaliças e árvores frutíferas? Então a D aqui é o nosso gabarito. 5. Durante dezenas de milhares de anos, os grupos pré-históricos viveram exclusivamente da caça, da pesca e da colheita usando armas de pedras talhadas. Para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, eles melhoraram técnicas de caça e de pesca, inventaram ferramentas eficientes, descobriram meios para produzir e conservar o fogo, aprenderam a reconhecer vegetais comestíveis e ervas curativas, desenvolveram técnicas e instrumentos para preparar a pele de animais para roupas e tendas. Tais atividades exigiam planejamento, organização, divisão do trabalho, troca de informações, evidências de que os caçadores paleolíticos já tinham um modo de vida em sociedade. No período abordado pelo texto, os humanos a. Mostraram-se incapazes de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, o que os fez viver exclusivamente da caça, da pesca e da colheita? Não. Eles faziam outras atividades, de acordo com o trecho. B. Viviam de forma muito semelhante à dos demais animais, sem desenvolver técnicas capazes de melhorar a vida em sociedade? Muito pelo contrário, aqui no final, o texto diz que as atividades evidenciam uma vida em sociedade. C. Aprenderam a reconhecer e a cultivar vegetais comestíveis e ervas curativas e, consequentemente, desenvolver a agricultura. Não só isso, não é? Eles fizeram mais coisas. D. Desconheciam formas de exploração e utilização de recursos naturais, como vegetais comestíveis e ervas curativas. Não, ao contrário. E. Reuniram um conjunto de saberes e técnicas de trabalho e desenvolveram um modo de vida em sociedade. De acordo com o final do texto, a alternativa E está correta. Leia a letra do rap do Emicida para responder as questões de 6 a 9. Cada dia é uma chance para ser melhor que ontem. O sol prova isso quando cruza o horizonte. Vira a fonte que aquece e ilumina. Faz igualzinho o olhar da minha menina. Outra vez, a esperança na mochila eu ponho. Quanto tempo a gente ainda tem para realizar o nosso sonho? Não posso me perder, não. Vários trocou o sorriso por Jim. Hoje estão vagando nas multidão. Eles não podem me enxergar, quem dirá me entender? Eu sei que cada orixá vai me proteger, porque minhas rimas são oração de coração, homenagem a quem volta cansado dentro dos busão. Então, sucesso na missão, parceiro. É ter paz quando pôr a cabeça no travesseiro. Conseguir manter quem te faz bem perto? Parabéns, mamãe. Seu projeto de homem feliz deu certo. Deixar o sofrimento lá atrás é quente. Se quer saber o sentido da vida, pra frente. Tô com a paciência de quem junta latinha. Focado no que tenho, não no que vou ter ou tinha. Começa o outro dia, o trem se desprende e vai. Cheio de gente que deixou a alegria em stand-by. Com a essência da rua no espírito amordaçado, quando eles percebem o poder que tem, cuidado. Questão 6. No texto apresentado, o eu lírico tece reflexões sobre sua vida e sua realidade. Algumas delas evidenciam aspectos sociais relevantes, tais como... Aqui a questão quer saber quais são os aspectos sociais evidenciados na música. A garantia da felicidade pelo acúmulo financeiro, como representado no verso 8. Não, o verso 8 não diz a respeito do acúmulo financeiro. Aqui, 5, 6, 7, 8. Vários trocou o sorriso por Jim, hoje estão vagando nas multidão. Então não confere. B. A visibilidade social da classe trabalhadora como representado no verso 9. Eles não podem me enxergar, quem dirá me entender? Também não. C. As vantagens da utilização do transporte público como representado no verso 12. Homenagem a quem volta cansado dentro dos busão. Não, não é a vantagem do transporte público. D.
A busca ininterrupta pela felicidade por meio do consumo constante, representado no verso 22. Cheio de gente que deixou a alegria em stand-by. Também não. O potencial de transformação social das classes desfavorecidas, como representado no verso 24. Aqui, quando eles perceberem o poder que têm, cuidado, eles aqui, eles quem? É a população de baixa renda, a população das comunidades. Então, a questão 6, gabarito, letra E. 7. O rap é um estilo musical urbano caracterizado pela declamação ritmada de suas letras. Outra característica marcante desse gênero encontra-se na utilização de diferentes níveis de linguagem. Assinale a alternativa em que todas as palavras pertencem à linguagem coloquial. Linguagem coloquial, relembrando, é a linguagem informal, a linguagem que não segue a regência das regras da norma padrão, da norma culta. Certo? Alternativa A, ser, ontem, menina, C. Na alternativa A única que está em linguagem informal é o C. B, C, tô, pra, busão. Letra B, aqui é o nosso gabarito. O C refere-se à palavra você, tô, estou, pra, para, busão, ônibus. Sobre a passagem, tô com paciência de quem junta a latinha, focado no que tenho, não no que vou ter ou tinha. É correto afirmar que o eu lírico sente-se dividido entre o passado, marcado pela culpa, e o futuro, marcado pelo medo e pelas incertezas? Não. Ele aqui não fala nada a respeito de medo ou incerteza. B, está, apesar das condições sociais, paciente e procura se manter centrado no presente, vivenciando cada dia isoladamente. Esse é o nosso gabarito. Olha o final do trecho. Focado no que tenho, não no que vou ter ou tinha. Então, ele está centrado no quê? No presente. Ele não quer pensar no passado e não quer pensar no futuro. Certo? Nos versos 1 e 2, Emicida nos remete ao... Vamos voltar lá na música. Verso 1. Cada dia é uma chance para ser melhor que ontem. Verso 2. O sol prova isso quando cruza o horizonte. Então ele fala que a pessoa, cada dia que passa, ela tem uma nova chance de melhorar. Não é? Alternativa A, amanhecer é um novo dia com gosto de frustração? Não, ele não dá ideia que a pessoa pode ser melhor. Não é frustração. B, amanhecer e a existência de uma nova interrogação? Também não. C, amanhecer e é uma nova oportunidade de sermos melhores? Exatamente. A C aqui é o nosso gabarito. Leia o texto para responder as questões de 14 a 16. Adiantando, a 16 ela não se enquadra na matéria de língua portuguesa, certo? Vamos lá. Há 3 tipos de empreendedorismo: o clássico, o social e o serviço social. O empreendedorismo clássico é projetado para gerar lucro financeiro. Desde o início, a expectativa é que o empreendedor e seus investidores obtenham algum ganho financeiro pessoal. O segundo tipo de empreendedorismo é o social, que não tem como prioridade criar lucros financeiros substanciais para seus investidores. O empreendedor social encontra seu maior valor nos benefícios transformadores, em maior ou menor escala, que possam ser gerados em um segmento significativo da sociedade, ou na sociedade como um todo. Normalmente, a proposta de valor do empreendedorismo social é planejada para uma população carente ou altamente desfavorecida, sem recursos ou influência para conseguir transformar suas vidas por conta própria. Porém, o empreendimento social pode gerar renda e pode ser organizado com fins lucrativos. O serviço social é uma resposta a um problema social identificado e acolhido como coragem por alguém. Pode se transformar em uma solução para o problema, mas na maioria das vezes isso não acontece, uma vez que este é frequentemente complexo e é gerado fora do escopo da assistência. O serviço social normalmente precisa atrair recursos e sofre com sua vulnerabilidade, pois sem uma base forte de apoio contínuo que o mantenha
ele é naturalmente mais frágil. Ações como a visita de estudantes a lar de idosos, a arrecadação de ração para animais abandonados, entre outras, são exemplos da prática do serviço social. Elementos de coesão são palavras e locuções utilizadas dentro de um texto para conectar expressões, orações, períodos e parágrafos. Sobre os elementos coesivos destacados no texto, é correto afirmar que... Então, aqui ele quer que a gente faça uma análise a respeito dos elementos coesivos, das conjunções e locuções conjuntivas, tá? Vamos lá. Alternativa A. Para, no segundo parágrafo, expressa a ideia de finalidade, evidenciando o objetivo de um empreendedor tradicional e tem sentido equivalente a fim de. Então, vamos pegar o para do segundo parágrafo e vamos trocar por a fim de para ver se encaixa. O empreendedorismo clássico é projetado a fim de gerar lucro financeiro. Correto. Está correto. A letra A é o nosso gabarito da questão 14. Questão 15. Com base nas informações apresentadas no texto, é correto afirmar que os conceitos de empreendedorismo estão conectados essencialmente à aquisição de lucro monetário. A gente viu lá que alguns tipos de empreendedorismo, ele não foca na aquisição de lucro, não é? A fragilidade do serviço social é resultado do financiamento contínuo e da complexidade do problema abordado. Não é isso que resulta na dificuldade do serviço social. C. O empreendedorismo social pode ser voltado tanto à melhoria de uma comunidade quanto à obtenção do retorno financeiro. Exatamente. Vamos voltar lá no texto? Aqui, ó, no final. Porém, o empreendimento social pode gerar renda e pode ser organizado com fins lucrativos. Então, ele vai ajudar as pessoas e pode ser assim que ele gere lucros. Alternativa C é o nosso gabarito. Leia o texto para responder as questões de 17 a 21. A questão 18 e 19 não se enquadram em língua portuguesa. O engenheiro de petróleo detém conhecimento amplo e específico de todas as etapas dos processos de extração de petróleo e de gás. Entre suas atividades principais está a descoberta e exploração de jazidas de petróleo e de gás natural. O petróleo passa por um processo de beneficiamento que leva à obtenção de combustíveis e de matéria-prima usada na produção de diversos materiais, como os plásticos, compostos pertencentes ao grupo dos polímeros, macromoléculas, moléculas muito grandes, com características especiais e variadas. A palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado. Os plásticos são produzidos por meio de reações de polimerização e moldados em estruturas utilizáveis, pois amolecem facilmente com o aumento da temperatura. O politerefitalato de etileno, PET, usado em garrafas de refrigerantes, é um deles, e foi desenvolvido em 1941. No Brasil, o uso das embalagens PET está crescendo e substituindo embalagens como latas de Flandres, confeccionada em aço, liga metálica, de ferro e carbono, revestido por estanho, vidros e multilaminados, tipo caixinha longa-vida. De acordo com o texto, os plásticos são produzidos diretamente do petróleo, formando pequenas moléculas que serão moldadas. A gente viu lá no texto que não são pequenas moléculas, grandes moléculas. Então, já nessa parte já pode eliminar. B. Compostos obtidos por reações que usam matéria-prima proveniente do petróleo. Aqui ele não cita que a matéria-prima do plástico é o petróleo. Então, a alternativa B é o nosso gabarito da questão 17. Questão 20. De acordo com o texto, é correto afirmar que as embalagens de latas de Flandres, de vidros e multilaminados vêm substituindo as embalagens PET. É o ao contrário, que a gente viu lá no texto. Os plásticos são amplamente utilizados desde sua descoberta no Brasil em 1941. A gente viu também no texto que eles não são amplamente utilizados desde a sua descoberta aqui no Brasil. C. O petróleo tem origem nos plásticos.
que passaram pelo processo de reciclagem. Não, o texto fala que a matéria-prima do plástico é o petróleo. B. Os plásticos não se deformam, mesmo quando expostos às altas temperaturas. A gente viu lá que o PET ele é moldado em altas temperaturas e o PET é um tipo de plástico. Então descarta D. E. O petróleo é a fonte de diversos tipos de matérias-primas e de combustíveis. A gente viu isso no texto. Um exemplo lá que estava é a matéria-prima mesmo do plástico. Questão 21. As latas de Flanders, mencionadas no texto, são feitas de uma. Lembra que o final da descrição das latas de Flanders é revestido de estanho? Então, nesse modo, a gente pode eliminar a B, a C e a D. A gente ficou com a A e a E. A A, mistura revestida de estanho. A E, substância simples revestida de estanho. Vamos voltar lá no texto. É uma mistura simples? É algo produto simples ou é uma mistura? Vamos lá. Latas de Flanders confeccionada em aço, liga metálica de ferro e carbono, revestido por estanho. Então aqui temos 1, 2, 3 itens na produção das latas de Flanders, sem contar o revestimento de estanho. Não é verdade? Então não é uma substância simples, é uma mistura. 21, gabarito letra A. Questão 23. A pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, evidenciou que desenvolver uma vacina é um processo que demanda muita pesquisa e exige um trabalho conjunto de diferentes profissionais da área da saúde, tais como médicos, farmacêuticos, biomédicos, engenheiros químicos, entre muitos outros. Após ser desenvolvida, uma vacina encaminhada para registro sanitário e, se aprovada pelas agências reguladoras, é distribuída para a população. A produção de uma vacina se baseia no agente causador da doença, o qual estará inativado, atenuado ou presente apenas em fragmentos. Dessa maneira, uma vacina possui os antígenos capazes de estimular no organismo humano a produção de anticorpos ao simular uma doença infecciosa, garantindo assim a imunização contra a doença. Com base nas informações do texto, pode-se concluir corretamente que. Então, aqui a questão 23, quer que você veja qual alternativa está de acordo com as informações transmitidas no texto. Alternativa A. Os profissionais da área médica que atuam no desenvolvimento de vacinas desenvolvem imunidade a determinadas doenças e, por isso, não se contaminam, nem transmitem os agentes causadores da doença para seus pacientes. Não é porque a pessoa é médica que eles vão desenvolver imunidade só porque eles atuam no desenvolvimento de vacinas. Certo? B. As vacinas, que são aprovadas pelas agências reguladoras, podem ser produzidas e aplicadas na população, a fim de atuarem na prevenção das doenças através de anticorpos específicos produzidos pelo organismo humano. A gente viu lá no final do trecho do texto que como é que é feito, né, a ação da vacina. Olha lá, a produção de uma vacina se baseia no agente causador da doença. Estará inativado, atenuado ou presente apenas em fragmentos. Então a vacina possui antígenos capazes de estimular no organismo humano a produção de anticorpos. Então quando a vacina é aplicada, é estimulada a produção de anticorpos que vão fazer o reconhecimento quê? Daquela doença que está inativada, atenuada ou em fragmentos. Dessa forma, a alternativa B da pergunta 23 é o nosso gabarito. Por enquanto ficamos por aqui. No próximo vídeo, encerraremos a resolução das questões de língua portuguesa. Até a próxima!